E aí, pessoal, tudo certo? Estão fazendo os exercícios de hoje, né? Agora a gente vai ver um outro tipo de operador, que são os operadores lógicos. Eles são usados também nas estruturas condicionais e, enfim, nas outras estruturas e você pode vê-los aparecendo também. A gente vai fazer combinações agora. Antigamente a gente estava simplesmente relacionando um valor ao outro e o resultado dessa relação era um valor booleano, certo? Beleza? Tranquilo? Agora, o que é que a gente vai fazer com os operadores lógicos? A gente vai fazer combinações entre valores lógicos. E a gente vai ver o resultado dessas avaliações. A gente tem um operador AND, que no português a gente fala e, ou seja, uma coisa e a outra. A gente tem um operador OR, ou, que é uma coisa ou outra. E a gente tem um NOT, a negação, como o pessoal fala em português, que é a negação do que você já tem. Mas a gente vai ver isso no exemplo para ficar mais simples. O operador e, o AND, ele simplesmente vai comparar dois valores e ele vai dizer que é verdade somente se as duas coisas, ou seja, os dois operandos forem verdadeiros. O operador ou, o OR, ele simplesmente vai me dizer se é verdade o seu resultado se ao menos uma das duas variáveis dos dois operandos forem verdadeiros. E o NOT ele simplesmente inverte. Uma coisa que é verdadeira fica falsa e uma coisa que é falsa vira verdadeira. A gente vai ver isso agora. E esqueci de criar meu arquivozinho aqui. A gente cria com você agora. E a gente faz lógicos. Que pode criar com exemplo, com sinal, não tem problema. Aqui é simplesmente um arquivo, tá? A gente fecha isso aqui, a gente vem para cá e a gente agora vai brincar com os operadores lógicos. Lembrando a você que os operadores lógicos são AND, OR ou NOT. No Python é muito legal porque você pode usar diretamente essas palavras. Aqui no arquivo eu coloquei esses símbolos para que você veja que são esses símbolos que estão usados em outras linguagens de programação. Por exemplo, Java, por exemplo, Kotlin, por exemplo, C, C++, C Sharp. Então, esses operadores, quando você vê ele em alguma linguagem de programação, você já sabe que ele é um operador lógico. Então, para você não se assustar vendo ele. A exclamação você pode até tentar comparar com esse daqui, mas você vê que a intuição é diferente, o propósito é diferente. Aqui ele quer ver se é diferente o valor dos operadores, né? No caso dos relacionais. E aqui ele simplesmente quer ver se ele quer inverter o resultado da coisa. Então, antigamente a gente comparava, a gente fazia isso, um número, né? Fazia uma variável, né? Pra gente um número doido aqui e a gente fazia isso. E o resultado disso era true ou false, como você já estava vendo. Agora, eu não quero mais saber somente isso, mas eu quero que combinar esse resultado com um outro resultado, ou seja, uma outra comparação. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo, 0.5, e eu quero saber se é menor que 1, menor ou igual a 1. E aqui também você vai ver que aqui vai me dar um resultado true ou false. Aqui ele vai me dar true. Aqui ele vai me dar também true. Vou criar uma terceira variável e vou fazer um exemplo que dá false. Então 34 é maior que 35, ou melhor. Vamos a um outro aqui, né? É diferente. Não, é diferente. E a gente vai fazer 35. Aqui você vai ver que vai dar falso. Estou colocando comentário aqui para você visualizar o valor, né, da variável. Então, agora eu quero tomar ações com base em combinações de valores lógicos. Então vamos ver como é que isso fica, simplesmente. Agora vamos fazer assim, vamos criar uma variável e a gente vai colocar assim o nome dela, bem sugestivo, tá? Resultado.
E agora a gente vai fazer o seguinte. Número. Nas versões anteriores do Python, a gente podia usar explicitamente esses elementos. Hoje em dia, eu acredito que não mais. Então, quando você for usar os operadores lógicos no Python, você tem que digitar realmente da forma mais simples, da forma mais intuitiva. Então a gente digita AND, você vê que a palavra muda de cor, porque é uma palavra reservada, é uma palavra que quando você for executar seu programa ela tem uma coisa especial para se avaliar. Então a gente vai fazer número AND, número 2. Então, quando você viu o AND lá, o AND, ele simplesmente vai... Essa variável simplesmente vai ser true, ou seja, vai ser verdadeira, se os dois lados, tanto esse, for verdadeiro. Acabou. É simples, você pode guardar isso no seu coração pro resto da vida. Caso esse aqui seja falso, ou esse daqui seja verdade, aqui a expressão toda por completo vai dar falso. Então a gente pode brincar e imprimir coisas. Para que eu não fique criando variáveis o tempo todo, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode imprimir diretamente já a avaliação, certo? Para que fique mais simples de você até enxergar. Tente imaginar como se isso aqui já fosse a minha variável, digamos assim. Eu simplesmente estou colocando aqui, mas é a mesma coisa. Você pode criar sua variável na hora de criar usar um operador lógico. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui para você ver que vai dar falso. 2 exemplos que vai dar falso. Tá vendo? Então, número e número 2 vão dar verdade. Então, verdadeiro. Número 2, perdão, eu errei aqui. Não, 34. Vamos executar de novo, só para não embaralhar as coisas. Pronto. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. True. Aqui é verdadeiro e aqui é falso, porque 34 é igual a 34 e não diferente. Então, a gente vai ver falso. Para que eu não fique sempre usando variável, eu vou simplesmente te mostrar da forma mais intuitiva que tem. É literalmente escrevendo as combinações. Então, eu vou te mostrar todas as combinações possíveis do comando AND. Você pode até brincar aí com papel. Depois a gente vai ver um vídeo à parte, que você vai ver que essas combinações se chamam tabela verdade da função. E a gente vai executar. Então você vai ver que somente quando os dois são verdadeiros, a gente recebe um resultado verdadeiro. Então, fica simples de você usar os operadores lógicos. Por exemplo, vamos ver agora o OR, né? Então a gente usa o OR. A gente simplesmente faz isso. OR. Troca o AND por OR. E, como eu te falei, o operador OR ele vai dar verdadeiro simplesmente se algum dos operandos for verdadeiro. Então a gente executa aqui e a gente vê que somente o primeiro deu falso, porque os dois são falsos, ou seja, falso. Existe um outro operador, por exemplo, e agora eu vou usar uma variável que é para você processar um pouquinho, que é número is not. E a gente vai dar o play. Vou te explicar depois. Perdão. É aqui na frente. Eu espero que seja. Pronto. O que é que aconteceu aqui? A gente fez a tabela OR, normalmente, ou seja, a gente testou todas as combinações para eu te provar que aqui somente só vai ser verdadeiro se ao menos um dos dois for verdadeiro, mas eu quero te mostrar uma coisa mais interessante, que é esse de baixo.
Esse de baixo, ele deu verdadeiro. Aqui, a variável é verdadeiro. O valor dela é true, verdadeiro. Mas aqui apareceu falso. Por que será? Porque eu usei o operador not. O operador not, ele simplesmente vai inverter. Se eu tirar ele daqui... Opa, pronto. Se eu tirar ele daqui e executar, você vai ver que dá true. Como é o resultado de fato da variável. Então, você vê também que o operador not ele é um operador unário. O que é que isso significa? Ele simplesmente atua sobre um operando. Ou seja, ele é um inversor de um único operando. Então, você pode, por exemplo, agora entra os outros operadores relacionais, por exemplo, onde você pode... Vamos apagar aqui? Não, vamos deixar ali. Pronto. Aqui a gente vai brincar. A gente pode, ao invés de estar criando sempre as mesmas variáveis ali, a gente pode escrever essa expressão dessa forma. Por exemplo, a gente está avaliando, ou seja, a gente está usando uma função relacional, ou seja, a gente está usando um operador relacional e também um operador lógico, que no final das contas vai também me dar um valor lógico. Então, 23. Então, você vai ver que funciona do mesmo modo. True. E aqui também eu posso fazer contas. Eu posso, do mesmo jeito que eu te mostrei no outro vídeo, eu simplesmente posso fazer isso aqui e posso somar coisas. Por exemplo, subtrair 434 por coincidência para você ver que vai dar falso agora. Certo? Você pode ver isso aqui com calma, com cuidado, que você vai entender. Você pode achar um pouco confuso, achar dificultoso, mas você vai ver que ao longo dos estudos, ao longo das suas leituras, inclusive do material que eu estou trazendo aqui, você vai ver que tem alguns exemplos que vai te mostrar. Vou brincar também, tá vendo? Eu estou usando outros operadores aqui. Estou usando um operador aritmético. Estou usando um operador de igual. Estou verificando se é igual. Estou usando um operador ou aqui. Veja que eu não estou usando aquela nomenclatura do Python, por exemplo, mas estou querendo familiarizar você aos fundamentos da programação. E as outras linguagens de programação vão ter isso, vai ter nessa estrutura. Então, se você ver desse jeito ou você ver um end, você vai simplesmente entender. Você vai identificar que é o mesmo operador. O que a gente está usando false, por exemplo, e lá eu digitei not, literalmente. Então, aqui fiz alguns exemplos para mostrar a você. Então, com esse entendimento sobre as estruturas, com os operadores, sejam eles os aritméticos, os relacionais e os lógicos, você vai estar preparado para começar a mudar o fluxo de execução do seu programa com base em características que você deseja. Só para dar um gostinho de curiosidade, por exemplo, a gente tem aqui, tá uma imagem do Wikipedia mesmo, a gente pode ter isso aqui se chama um fluxograma. Você não precisa se preocupar com o que é, mas eu só quero te mostrar para que está servindo ver isso sobre operadores. Eu posso mudar o fluxo da execução do meu programa. Então, por exemplo, a gente tem aqui, a lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Sim. Ou seja, se ela estava, ou seja, se o valor lá for compatível com o que eu quero, ou seja, sim, o bulbo queimou e a gente vai tomando uma série de fluxos, a gente vai seguindo caminhos. Por exemplo, eu posso fazer esse caminho direto, eu posso fazer esse caminho aqui, eu posso fazer esse caminho e voltar para cá. Então, isso vai ser graças aos operadores relacionais. Você não precisa se preocupar com o que é isso aqui, o que é esse losango, o que é essa setinha. Você não precisa se preocupar com isso. Eu quero te mostrar que com os operadores relacionais e com os demais operadores, a sua aplicação ela vai seguir um fluxo com base nos dados que vão estar nas suas variáveis. Você pode determinar isso. Então, por exemplo, você pode dizer a um usuário se ele pode ou não se cadastrar no seu sistema com base
em uma informação. É para isso que isso serve. É para isso que esses operadores servem. Mas muito mais que isso. E você vai ver passo a passo.